Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, dia 23 de agosto. A igreja celebra Santa Rosa de Lima, ela que é padroeira da América Latina. Que bom ter a sua companhia. Nós estamos encerrando mais uma semana e nada melhor do que ouvir a palavra de Deus e ao mesmo tempo deixar brotar do nosso coração uma oração de gratidão. Seguramente durante essa semana Deus nos acompanhou no trabalho, na casa, quem sabe até nos momentos mais exigentes, lá Ele estava, nos orientando, nos segurando, mostrando o caminho certo. Nós queremos agora com o coração agradecido acolher esta palavra do Senhor para que cada vez mais, educados na escola do Evangelho, nós sejamos discípulos de Jesus. O Evangelho de hoje é de Mateus no capítulo 13. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de hoje tem uma espécie de movimento escondido que talvez a gente só perceba se ler com mais calma e com o coração aberto. Na palavra, Jesus conta que o reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e aí vende tudo o que tem para poder ter esse tesouro. Só que o texto ele é breve demais para revelar tudo o que estava acontecendo com aquele homem da parábola, porque há, no caso dele, uma espécie de transformação, um processo interno que é profundamente humano e diz respeito à minha vida e à sua também. Veja só, o homem da parábola não era alguém vazio, carente, sem nada. Pelo contrário, ele já tinha muitas coisas. Mas foi só depois que encontrou o tesouro que ele percebeu que tudo o que tinha não era mais necessário. E talvez você e eu já tenhamos passado por alguma experiência assim ao longo da vida. Um momento em que algo despertou por dentro e nos fez enxergar a vida com outros olhos. E é isso que o Evangelho chama de tesouro. É o olhar de Deus que atravessa o campo da sua história, que revela um novo sentido, um sentido mais verdadeiro, mais intenso. Quando esse homem ele encontra o tesouro, ele não hesita, ele vende tudo. E esse vender tudo não tem a ver com perda, mas com liberdade. É deixar de carregar o que já não faz mais sentido. Afinal, de que adianta levar muita coisa se o coração permanece vazio? Às vezes nós nos obrigamos a ter tudo, a levar tudo, e no fim já não sabemos mais o que de fato é necessário, aquilo que nos faz bem. E com o tempo tudo começa a pesar, até a própria vida. E talvez seja justamente isso que falta a muitos de nós, essa liberdade para deixar muito e abraçar o essencial. Ao longo da vida a gente se apega a tanta coisa, não é verdade? A ideia de controle, as nossas certezas, as conquistas, as imagens que nós construímos de nós mesmos. E vamos acumulando, protegendo, defendendo, mas sem alegria. Porque quando não há liberdade, até o que é bom pesa. E esse homem do Evangelho, ao encontrar o tesouro, ele se liberta do peso de tudo que tinha, não porque aquilo não prestava, mas porque ele descobriu algo melhor. Aqui não se trata de perder, trata-se de escolher o necessário, porque viver com o essencial não é viver com menos, é viver com mais sentido. E aí vem a experiência da alegria. Mas antes eu preciso dizer para você, essa alegria de que fala o Evangelho, ela não aparece do nada, ela é fruto de um processo. Aquele homem da parábola, ele tinha muita coisa assim. Ele já havia acumulado bens, caminhos, experiências, só que quando encontrou algo que ainda não conhecia, algo que estava escondido, talvez até adormecido no seu próprio campo, tudo mudou. E aqui nós não estamos falando apenas dele, estamos falando de mim e de você, porque essa história é sobre o que acontece quando a gente faz uma verdadeira experiência com Deus, quando o olhar da fé desperta em nós, quando a palavra nos toca, quando o reino se revela e a gente passa a enxergar tudo de uma outra forma. Vem então um movimento interior de liberdade. Nós começamos a soltar o que não tem mais sentido levar, a simplificar o que parecia complexo, a rever o que juntamos e o que queremos viver. E desse novo olhar nasce uma alegria que não é frágil, que não depende de coisas externas, que não pode ser roubada. É a alegria de quem encontrou Deus, de quem passou por um processo com Ele e saiu diferente. Porque é sempre assim. Primeiro a gente encontra, depois a gente escolhe e só então se alegra. E isso não é mágica,
é caminho, é processo de conversão. Talvez você esteja justamente nesse ponto da parábola, com muitas coisas na mão, mas com o coração apertado, sentindo que ainda falta algo. Pode ser que você já tenha conquistado muito, caminhado bastante, feito coisas boas, e mesmo assim, lá no fundo, continue com a impressão de que ainda não encontrou o que realmente dá sentido à vida. O Evangelho de hoje está dizendo que há um tesouro, sim, e que ele está mais perto do que parece. Só que para vê-lo, você precisa olhar diferente. Não é na superfície que Deus costuma se revelar, é dentro. E quando você encontra esse olhar, essa presença, essa verdade, que o resto começa a se organizar. A vida não muda por fora, mas por dentro tudo ganha outro peso. Por isso talvez hoje seja o dia de você dar esse passo, de parar um pouco, de rever as prioridades, de escutar o que está escondido aí dentro de você. Não tenha medo de deixar para trás o que não faz mais sentido. Não é perda, é leveza, é liberdade. E quando você descobre o que realmente vale, o resto se ajeita. E essa alegria de que fala Jesus não é uma emoção rápida, nenhuma sensação qualquer. É aquela paz que vem quando você encontra o essencial e escolhe viver por ele. Não adie esse processo, porque o campo é o da sua vida e o tesouro já pode estar aí. Não se esqueça disso. E mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Senhor Deus, eu te peço que me ensines a encontrar o que ainda está escondido dentro de mim, que o teu olhar alcance o meu campo, mesmo onde tudo parece comum, e que a tua palavra me desperte para enxergar o que vale a pena. Que eu não viva distraído com conquistas que me afastam de ti, nem preso a pesos que só me cansam. Me ensina a soltar, Senhor, a deixar ir, a viver com menos medo e mais liberdade. Que eu tenha coragem de recomeçar, de reposicionar o coração, de fazer escolhas novas, e que ao final desse caminho eu também experimente essa alegria que só nasce quando a alma encontra o essencial, a tua presença viva e silenciosa dentro de mim. Eu me coloco na tua presença e humildemente eu suplico a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você eu desejo um bom dia e até a noite. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.